Aí sim, ao vivo. Vamos lá, vamos compartilhar. Aula 15, Introdução à Física. Vamos lá, colocar no blog, iniciando hoje, dia 23 de novembro. A expectativa da UFCG. Será que Bolsonaro vai indicar o primeiro colocado nas eleições, nas consultas feitas na última sexta-feira? Olha só, a expectativa é essa. Vicemário e Camilo estão de parabéns, reeleitos, reitor e vice-reitor da UFCG. Agora sim, agora vai. Deixa aqui para visualizar. Certo. Está um pouco deslocado. É isso. Aula 15, dando continuidade. Vamos falar de hidrostática, mas antes de explicar aqui um experimento da corda, como medir a frequência de um diapasão, a frequência de uma corda. Você tem uma corda com duas extremidades fixas, vai gerar ondas estacionárias. É interessante, né? Você tem a quantização, é o análogo. Aqui você tem a corda de violão, tá? Olha lá, corda de violão. Dependendo da densidade da corda, né? Você tem uma frequência, ó. O som muda de agudo para grave. Então, frequência alta, é som alto. Aí sim, diferente, né, de volume. Volume forte está associado à amplitude, à intensidade. Não é como a gente fala no dia a dia, aumenta o som, aumenta ou baixa, não. A frequência está associada à altura do som. E você emitindo a mesma nota com violão ou com violino ou com piano, lá, ré, mi, sol, a mesma nota, você consegue distinguir. Por quê? Porque existe a propriedade do timbre, né? O timbre é que distingue as diferentes fontes sonoras. E a ideia, opa, aqui é o pandeiro, né? Não pode faltar na terra de Jacques do pandeiro. É o pandeiro. Mas antes de falar aqui como conseguir, né, nas ondas estacionárias, ligado ao diapasão, medir a frequência do diapasão, você fazer a experiência, vai ser um vice-atuante e tem interesse na educação. E o prefeito, como já foi professor de física, valorizar mais as aulas de física. Não está tendo aula de física nas escolas, com exceção do CAIC e Vila São João, onde está o professor Dorival. Professor Dorival, está de parabéns. Flui. É a ideia de fluido, né? Vem daí. Portanto, o que a gente vai fazer agora é aplicar a fluido, ou seja, a líquido e gás. O fluido, ele tem essa propriedade de ocupar todo o espaço, né? Você coloca água dentro de um recipiente, ele preenche todo o espaço dentro do recipiente. É diferente de um sólido, né? E o gás já é diferente também do líquido, né? Vamos estudar então
pressão com fluido em repouso. É a hidrostática. Vamos estudar a hidrostática. Às vezes é visto no segundo ano, e às vezes deixa para o final. Na minha época eu estudei no primeiro ano isso aí. E agora estão deixando para o terceiro ano. Ok. Vamos definir a pressão. Como se define pressão? A pressão, a força exercida nas paredes do recipiente é definido como P, é a força por unidade de área. Ok? Então F é força e A é área. Unidades. As unidades eu escrevi assim, força e aqui área. Do espaço. Unidades de medidas. Como é que a gente mede a pressão? Então, como é que se vê? No SI, unidades. Vamos lá. Temos que 1 ATM é igual a 760 milímetros de mercúrio, mmHg. E isso é 1,03 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado. É a unidade de Pascal, digamos, é a profundidade. Né? É a área do círculo. A área do círculo é π, vai ser ρ, v. O v, o outro. E aqui é o fluido. E para saber se a coroa do rei era falsa, ou seja, se era de ouro ou se era falsa. Então, o Arquimedes, com esse desafio, ficou preocupado, porque ele não tinha ainda a ideia como descobrir. Né? O volume de um cilindro a gente já sabe, era da base vezes a altura. O volume de uma esfera a gente sabe. Né? Você tem uma esfera de raio R, então o volume da esfera é 4/3 de πr ao cubo. O volume do cilindro a gente já viu. O volume de um cubo, volume de um cubo Como é que calcula o volume de um cubo? O volume de um cubo com arestas, digamos, XYZ, X, Y, Z.
volume é simplesmente o produto X vezes Y vezes Z. E a unidade é metro cúbico, centímetro cúbico, tá? São as unidades. Então, a densidade, se fosse a coroa fosse uma esfera, fosse um cubo, eu sabia calcular agora a densidade. A densidade vai ser a massa por volume. Mas acontece que não dá para saber o volume da esfera. Então, o Arquimedes ficou muito preocupado, né? Como descobrir a densidade desse material? Se esse material é ouro ou se esse material é prata ou o que é? Ou é falso, é uma coroa falsa. Então, para descobrir, ele, naquela época, nós tomávamos muito banho em banheira, ele foi na banheira e lá ele encontrou a solução e saiu gritando na rua. Eureka, eureka, eureka! É, eureka! Tá aqui o nosso... Aqui, achei. Olha mesmo, isso aqui foi em 98. Em 98 na escola PHB. PHB. Padre Hildo Bandeira aqui em Lagoa Grande, Escola do Ensino Médio. Tá aí a balança, o desenho da balança. PHB, Escola do Ensino Médio, 98. Então, o professor da disciplina era Walter Félix dos Santos, 10/11/98. Fui lá, fiz esse trabalho com o professor Walter, colaborando, né? E depois, não é que o filho dele era aluno na época, e depois se interessou pela física, né? Mesmo estudando engenharia, o Walter Lin fez iniciação científica comigo, e teve um destaque, né? O Walter Lin conseguiu uma publicação no periódico internacional da Holanda, e foi o único aluno que tem um trabalho publicado, né? E foi muito interessante, né? A gente deu essa contribuição e teve a coautoria do professor Walter, trabalho de iniciação científica iniciado na Paraíba, quando eu fui fazer o pós-doutorado em 2001, no CBPF, Centro Brasileiro de Pesquisa Física. O professor Walter se interessou, o professor Elael, muito gentil, pediu para eu fazer um seminário e quem se interessasse, e quem se interessou dos alunos dele, ele tinha bastante alunos de pós-graduação, de mestrado, de doutorado, né? O professor Walter já faleceu, que Deus o tenha, da Universidade Rural Federal do Rio de Janeiro, e a gente concluiu e publicamos, e Walter Lin ganhou a seleção porque era o único aluno que tinha um trabalho na revista internacional, e foi para o Japão. E hoje é professor da UFCG, Campos Souza, e mora aqui vizinho, aqui na rua 7 de Setembro, em Alagoa Grande. Parabéns, Walter Lin. Então, lá, né, o rei de Sicília pediu para Arquimedes verificar se a coroa que recebera era verdadeira. Quando estava tomando banho na banheira, Arquimedes percebeu que o volume de água derramada era igual ao volume da parte do seu corpo dentro d'água. Sem ao menos se vestir, Arquimedes correu para casa gritando eureka, eureka, eureka. E conta-se a anedota aí, né? E as senhoras na janela olhando aquele homem, correndo. Senhor Arquimedes, o senhor está sem roupa. Oh, mas não é possível. E aconteceu, né? Arquimedes, então, afirmou que todo o corpo mergulhado total ou parcialmente no fluido recebe por parte dele, né, a aplicação de uma força de baixo para cima, que é a nossa força empuxo, né? E o curioso disso aqui, não sei se você já sabia, né, que o manuscrito de Arquimedes, escrito há 23 séculos, foi leiloado por alguns milhões de dólares na última semana do ano de outubro de 1998. Tá aí, ó. Interessante, né?
Interessante aí a historinha que a gente contou lá para os alunos. Naquela época era 22 séculos, agora são 23 séculos. Né? 98, o tempo passa, o tempo passa. Então aí, agora a gente vai considerar um recipiente com um corpo com massa M dentro do líquido, da água, digamos. Então vai ter a sua força peso e vai ter a força de empuxo para cima. A força de empuxo atua para cima. Então aqui, ó, é um corpo, agora a gente está considerando um corpo imerso, submerso, total ou parcial em um fluido, ele receberá uma força de baixo para cima. A força de baixo para cima, denominada de empuxo. Vamos chamar de E. Como é força, é vetor. Né? Então, a força resultante, né? Portanto, a força resultante torna-se. Como é que fica a força resultante? Fr vai ser, então, a força peso mais o empuxo. Ok? Mais o empuxo. Tá dando para ver aí? Esse espaço que eu dei aqui está fazendo falta embaixo. Posso escrever aqui, ó. Força resultante vai ser o peso mais o empuxo. Então, isso aqui é a força resultante. E considerando agora em equilíbrio, considerando o fluido aqui paradinho, tudo fechado, né? Se fizer um orifício aqui, aí vai jorrar água. A gente vai estudar isso também. A vazão, vamos estudar a vazão da água. É uma maneira de você medir a aceleração da gravidade, o G, através da vazão. Isso a gente vai ver depois. É a dinâmica dos fluidos, né? Agora a gente vai considerar o caso estático. Então, a gente está estudando agora hidrostática. Né? Hidrostática significa fluido em repouso. Se está em repouso, não tem aceleração. Se não tem aceleração é zero, aceleração resultante, então a força resultante também vai ser zero. Ok? A força resultante também é zero. Então é isso. Hidrostática. Então a força resultante é zero. E podemos enunciar agora, né? O princípio de Arquimedes. O que é que diz o princípio de Arquimedes? É que o corpo
o corpo total ou parcialmente submerso, receberá uma força de baixo para cima, que é igual ao peso do líquido deslocado. Então, quando você coloca aqui, ó, o líquido sobe. Você pode medir isso aqui também, fazendo um pequeno orifício, conectando no recipiente, no outro recipiente, e medindo, então, o peso do líquido deslocado e o peso do corpo, digamos. Aí você pode verificar. A gente vai propor também um experimento para verificar o princípio de Arquimedes, tá? Então, o princípio de Arquimedes diz que o empuxo é igual ao peso do líquido deslocado, certo? Então, posso escrever aqui, ó, empuxo é igual ao peso do líquido deslocado, PL. E PL é a massa do líquido vezes a gravidade, ok? A massa do líquido vezes a gravidade. E a massa do líquido, eu posso escrever em termos da densidade, né? A densidade do líquido, o volume do líquido, vezes a gravidade. Então tá aí, ó, o empuxo e aí a gente está considerando agora o corpo dentro, ele pode estar total ou parcial, né? E depende de que, se o empuxo é maior ou menor, né? Vamos considerar, então, as três situações. Primeiro caso, vamos considerar o empuxo menor, o empuxo maior, o empuxo maior do que o peso do líquido deslocado. Peso do líquido o peso do líquido deslocado, certo? Então, o empuxo, que é igual ao peso do corpo, né? O empuxo, então, peso, massa, vezes a gravidade, maior do que o peso do líquido deslocado, que é a massa vezes a gravidade. Então, aqui, peso do corpo, né? Ok? Então, aqui vai ficar ρ do corpo, volume do corpo, é a massa, ρV. G, o G aqui ele já não entra mais, né? Porque eu posso cancelar o G, então vai ficar somente ρ do líquido e volume do líquido, certo? Podemos dizer que ρ do corpo dividido por ρ do líquido é igual ao volume do líquido, igual não, maior, né? Maior do que o volume do corpo. Tá ficando pra ver aí. Intocável, ele está intocável, né?
é o seguinte, PL é o peso do líquido derrocado, certo? Então, estamos considerando um empuxo maior do que o peso do corpo. O que é o peso do corpo? Peso do corpo. E pelo princípio de Arquimedes, né, usando o princípio de Arquimedes, como é que fica o princípio de Arquimedes? O empuxo é igual ao peso do líquido derrocado, o PL. E PL é Rho L VL G, tá? Então agora a gente vai comparar, vai colocar aqui o empuxo é igual a isso aí, que é o Rho L VL G, e o peso vai ser Rho do corpo, volume do corpo, vezes G. Pronto, agora sim, né? Podemos cancelar aqui o G, ó. Dividindo ambos lados por G, é a gravidade, a aceleração da gravidade. Então a gente vai encontrar agora, podemos colocar a densidade para o lado de cá, vai ficar Rho L dividido por Rho do corpo, maior do que o volume do corpo, VL está aqui, passa para lá dividindo. Certo? Então é isso. Vamos considerar agora outra situação. A outra situação é quando o empuxo foi igual ao peso do líquido derrocado, ao peso do corpo. Tá? Isso aqui é o peso do corpo. Então, nessa situação, a gente pode dizer que o empuxo é o peso do líquido derrocado, pelo princípio de Arquimedes. E o peso do líquido derrocado é Rho L volume vezes G. Então, do outro lado aqui, vamos ter o peso do corpo, que é Rho C VC, tá? Ok? E aí, quem é que tá lá? Tem 3 pessoas aqui. Tá aí, deixa eu afastar mais. Ok, então, são 3 situações, né? Estamos analisando essa daqui.
Então a gente pode fazer então aqui o seguinte, cortar também o G, né? Dividamos do lado por G e vai sobrar então que ρL, ρ do líquido com ρ do corpo é igual ao volume do corpo dividido o volume do líquido. E aí a gente pode ter uma relação, né, entre a densidade do corpo e a densidade do líquido. E isso acontece, né? Esse caso aqui, ele está em equilíbrio, certo? Isso acontece, por exemplo, com gelo. Quando você coloca um pedaço de gelo no líquido, ele não afunda, né? O gelo, ele desce 90%. O gelo fica imerso 90%. Tá certo? 90% ele fica imerso. E aqui o que acontece quando o empuxo é maior do que o peso? Vai levar o corpo para onde? Vai levar o corpo para a superfície. Né? Nesse caso aqui, o corpo sobe para a superfície do fluido. Certo? É isso que acontece. Vamos analisar agora o outro caso. O terceiro caso, a gente já considerou o empuxo igual ao peso do líquido, né? E daí dá para tirar uma relação entre a densidade do corpo. Aqui a gente tem uma relação entre as densidades ρC e ρL. A densidade do corpo, densidades. Vamos escrever aqui, o espaço está pequeno. Do corpo e a densidade do líquido, tá? Dá para tirar uma relação. E agora, vamos considerar o caso em que o empuxo é menor. O empuxo é menor do que o peso do corpo. O que vai acontecer? Nesse caso, o corpo vai descer, não é? Vai descer, o corpo desce para onde? Para o fundo do recipiente. É isso. O empuxo menor, então ele desce. E podemos dizer o que aqui? A gente pode dizer o que? Aqui a gente pode dizer. Então, essa equação aqui também está dizendo o seguinte: como o volume do líquido, o volume do corpo é igual ao volume do líquido deslocado, não é isso? Qualquer corpo que você coloca dentro de um recipiente, ele vai ocupar ali o volume, aquele volume deslocado é exatamente o volume daquele corpo colocado dentro do recipiente. Tá? Então, aqui a gente tem essa condição que as densidades vão ser iguais. Né? Daqui a gente chega à conclusão que o ρ do corpo vai ser o ρ do líquido. Tá? E aqui
a gente vai chegar à conclusão. Isso aqui é igual a 1. Isso é igual a 1. Certo? Isso é 1, isso é 1. Então, a densidade do corpo vai ser menor do que a densidade do líquido. Certo? A densidade do corpo vai ser menor do que a densidade do líquido. E agora? Aqui vai ficar ρ, L, volume do líquido, VL, G, menor do que o peso do corpo, que é M, no caso de eu colocar a densidade, ρ, C, VL, G. Novamente, cancela o G, né, dividindo do lado por G, e aqui vamos chegar à conclusão que a densidade do corpo é maior do que a densidade do líquido, certo? Ok. Então, na escola PHB a gente usou a balança. Usou a balança. Vou mostrar aí para você. Usou a balancinha. Tá? Aqui a gente pode usar um dinamômetro para medir. É uma balancinha de mola, né? Uma balancinha de mola para medir a massa. Então vamos lá, apagando, considere que um dinamômetro mediu o peso de 4 newtons do corpo dentro d'água. Dentro do recipiente. Então a situação é essa aqui. Podemos imaginar o seguinte. Você tem uma balancinha, aqui tem uma molinha, balancinha de mola, né? E aqui o recipiente. O recipiente com água. Tá? E o corpo está aqui, ó, pendurado. Então vai ter a força, peso. Vai ter a tensão aqui, ó. A tensão. Tá? E vai ter o empuxo para cima, né? Isso aqui é água. Aqui é a massa aí. Então vai ter o empuxo. O empuxo é a força que exerce de baixo para cima.
o peso é para baixo, de cima para baixo. O empuxo é para cima. Todo o corpo colocado dentro d'água sofre uma força. Não é isso? É por isso que quando você pega o seu filho, né, que vai colocar para tomar banho lá na vasilha, assim, você coloca segurando ele, dá a impressão que ele ficou mais leve. Hein? Ele está dentro d'água, ele tá aí na banheira, digamos, dá a impressão que está mais leve. É devido à força do empuxo, de baixo para cima. Então aí, vamos considerar aí o caso estático, né? O líquido. Então aqui é o nosso dinamômetro. Está pendurado aqui. Isso aqui é o dinamômetro dentro d'água. Tem a molinha segurando ele, a balança, o dínamo. O dinamômetro tá, é a nossa balancinha de mola. Está segurando ele, a tensão, é a tensão. E o peso para baixo e o empuxo para cima. Sendo que está no equilíbrio. No equilíbrio, a aceleração é zero, certo? A aceleração é zero. E pela segunda lei de Newton, a força resultante também é zero, que é massa vezes aceleração. E aí, a gente pode dizer agora que a força resultante, que é PY, no eixo Y, é Y mais TY, sendo que PY é para baixo, então a componente é negativa, menos P, o EY é para cima, a componente é positiva, e TY também para cima, positivo. Portanto, eu posso dizer que meu peso, não, eu não quero o peso, eu quero o empuxo. O empuxo vai ser igual ao peso menos a tração. Quanto é o peso? O peso é 10 newton. E a tração? 4. 4 newton. Então vai dar 6 newton. Olha aí, deu 6 newton. Certo? Esse é o empuxo. E o peso é a massa vezes a gravidade. O peso é 10. O peso é 10. E a gravidade é 10. Então a massa é, quanto é a massa? 10 dividido por 10. Dá 1 quilo. Pronto, a massinha de 1 quilo. Certo? Tá aí, ó. Resolvido. Tá resolvido. Por enquanto, não usamos o princípio de Arquimedes, né? Não foi preciso, tá? Usamos apenas que está em equilíbrio e a força resultante é zero. Então a soma das três é zero. Ficou menos P mais E, mais T igual a zero. Então P passa para o lado positivo. E o E vai, o T vai negativo. Então ficou P menos T. P menos T. 10 menos 4, 6. 6 newtons. Vamos imaginar outro caso agora. Vamos imaginar aqui outro exercício. Verificar o princípio de Arquimedes. Verificar o princípio de Arquimedes. Que vai ter o problema de escrever embaixo e colocar mais em cima. Então, a experiência que a gente fez, né, com o objetivo de comprovar o princípio de Arquimedes e usando a balancinha de 2 pratos.
ok? Então, calcular o volume e o peso do sólido. Primeiro você faz isso. E depois comprovar o princípio de Arquimedes. Depois de encontrar a densidade do sólido empregado na experiência, considerando válido o princípio de Arquimedes. Então, você usa o princípio de Arquimedes e determina o sólido. E você pode imaginar outra experiência com o mesmo sólido para comprovar o princípio de Arquimedes. Ok? Essa aqui vai ser, então, a experiência 7. Vai ser a experiência 7. É o princípio de Arquimedes. Ok? Princípio de Arquimedes aí. Então, primeiro, qual é o objetivo, né? O objetivo. Escreve os objetivos. Depois, material utilizado. Então, e explicar como vai ser, né? O procedimento. Depois, resultados e conclusão. Então é isso. Faz um resumo da aula e faz o experimento. Depois o relatório. No relatório você tem que ter as etapas. Então agora vamos escrever então como você vai fazer. Primeiro passo, você vai calcular o volume e o peso do sólido que você escolheu. Depois, comprovar o princípio de Arquimedes. Certo? E lembre-se de fazer o cálculo da discrepância, né, relativa. Então, agora no terceira etapa, você vai encontre a densidade do sólido usando o princípio de Arquimedes. Ok? Tá aí, né? Então você vai usar aqui uma balancinha de 2 pratos. Você tem uma balancinha de 2 pratos. Aqui, ó, você coloca um prato. Aqui você coloca outro prato. Vamos mergulhar isso aqui dentro d'água.
você tem um recipiente. Ok? Então aqui você está dentro da água, com o sólido. O sólido está aqui. O seu sólido. Certo? Então assim você vai ter o peso aparente, né? Aqui você está medindo o peso aparente. O peso aparente, porque está dentro d'água. Esse peso vai ser menor do que o peso fora d'água, não é verdade? É como a gente viu aqui, e mostrou o dinamômetro, mostrou que o peso, então, dentro d'água é 4 newtons. Fora da água, você mede, tira o recipiente, então a massinha vai ficar mais pesada, né? 10 newtons. Ok, agora aqui, então você vai usar aqui a balancinha de 2 pratos, fácil de fazer, né? A balancinha de 2 pratos. Então seria isso aqui, a nossa balancinha de 2 pratos. Ela está apoiada aqui, ó. Tem um equilíbrio, você primeiro faz o equilíbrio, zero, e assim você pode colocar peso desse lado e medir o que está desse lado. Na verdade, você está colocando massa, né? Você está colocando massa. Você coloca a massa, vai medir a massa aqui. E a massa, vezes a gravidade, é o peso aparente. Peso, massa, vezes a gravidade. Ok? Então, e o empuxo? O empuxo é igual ao peso do líquido deslocado. Quando você coloca o corpo aqui, vai deslocar o líquido. Esse peso é a massa. Olha aí a balança de 2 pratos. Ok? Então, primeiro você vai calcular o volume e o peso. Você calcula o volume e o peso. Depois você vai comprovar o princípio de Arquimedes. Que é que diz o princípio de Arquimedes? Que o empuxo aqui vai ser igual ao peso do líquido derrocado. Então, esse empuxo, você aqui vai ter o empuxo de cima para baixo. Você coloca ali, você está medindo o empuxo. Você mediu o empuxo. É o peso aparente. Né? Ok? E como é que eu vou medir agora a densidade? Eu quero saber a densidade. Usando então, encontrar a densidade do sólido usando o princípio de Arquimedes. Tá? No equilíbrio, o empuxo é igual ao peso do corpo. Certo? No equilíbrio. Tá dando para ver ali? Deixa eu ver. Tá dando para ver? Tá um pouco embaçado de novo. Vamos tirar aqui. Vamos aproximar. Aproximando aqui, ó, o exercício. Ó. Isso. Aí. O corpo totalmente imerso em um recipiente com água, tendo o peso de 10 newtons fora da água. Né? Considere que
dinamômetro mediu o peso de 4 newtons do corpo dentro do recipiente. Então, eu quero saber o empuxo, determina o empuxo e a massa. Então, está aí o nosso sistema. O dinamômetro, uma balancinha de mola, o peso é mg, como o peso é 10, a gravidade é 10, então a massa deu 1 kg. Agora, usando força resultante, a soma de todas as forças é a equação vetorial, tá? Equação vetorial. Como as forças atuam somente na vertical, só na vertical, então o que a gente faz aqui, ó, o referencial é esse. Escolher positivo para cima. Então é só tirar a setinha aqui, ó, e colocar a soma das componentes no mesmo eixo, no caso y. PY mais EY mais TY igual a zero. Igual a zero por quê? Porque está parado, no equilíbrio. Equilíbrio estático. A força resultante, portanto, é zero, pela segunda lei de Newton, massa vezes aceleração. Como a aceleração é zero, força resultante é zero. Então, ficou menos P mais E mais T igual a zero. Por que menos P? Porque o peso está para baixo. E e T para cima, então é positivo. Os componentes são positivos, aí está certo. Então, eu quero saber o empuxo. Passo menos P para lá, positivo, e o T negativo. Então, o empuxo ficou peso, que é 10 newtons, menos atração, 4 newtons, e dá 6. Ok. Agora sim, é o desafio aqui, ó, a experiência 7, né? Experiência 7, a experiência das ondas estacionárias, é a número 6. Então, é preciso fazer um trabalho organizado, com objetivos, materiais utilizados, procedimentos, resultados e conclusão. Na conclusão, você compara o resultado que você conseguiu, né? Então, aí sugerir aqui já as etapas. Primeiro, calcular o volume e o peso do sólido. Depois, comprovar o princípio de Arquimedes. E depois, usar o princípio de Arquimedes para encontrar a densidade de um sólido. E sólido, você escolhe. Um latão, um ferro, você escolhe. Metal, alumínio. E aqui está o princípio de Arquimedes. O empuxo. O empuxo é igual ao peso do líquido deslocado. Quando você coloca o corpo dentro d'água, você está medindo agora aqui, ó, nesse equilíbrio aqui, você mediu o empuxo. Você está medindo o empuxo. Certo? Tira. Tira agora do recipiente. Tira do recipiente. E mede agora o quê? Mede. Esse recipiente também, ele precisa de uma base, né? O recipiente, ele está aqui flutuando, não pode, tem que ter uma base aqui para ele. Ele está aqui, ó. Certo? Está aí o nosso recipiente. Então, tira agora o nosso recipiente, que tem água. Tira. E mede novamente o peso. Veja bem. O empuxo atua de baixo para cima, certo? E o peso aqui está no equilíbrio. Aí está no equilíbrio. O peso está escrito aqui, o peso, certo? É massa vezes a gravidade. Tá? Então, assim, você escreve que o peso do sólido é a massa do sólido vezes a gravidade. Ou seja, isso vai ser igual a ρ, a densidade do sólido, vezes o volume do sólido, vezes a gravidade. Pronto. Com essas informações, e aqui você tem o peso do líquido, é a massa do líquido, vezes a gravidade, que é ρ, a densidade, vezes o volume, e vezes a gravidade. Aí é um puxo! É igual ao peso do líquido deslocado, é o princípio de Arquimedes. Aí você vai usar agora o princípio de Arquimedes.
a usar o princípio de Arquimedes, né? Certo? Você coloca o corpo lá dentro da água, solta o corpo lá. Quando ele descer, ele entrou lá, ele para. Na hora que ele parar, o empuxo equilibrou com o peso. O empuxo equilibra com o peso do corpo, certo? E aí você encontra, então, a densidade do sólido. É isso aí. Vamos parar por aqui. Vamos parar por aqui. Entrou mais alguém ali? Quem foi que entrou? O foco não está bom, é o foco. O Renan está dizendo, é o foco. É o foco que não está bom. É o celular descarregando, pá. Ah, meu filho está lá observando. É o celular que não. O celular está descarregando. Pouca bateria. Vamos encerrar. Então, na próxima aula a gente estuda a parte da dinâmica dos fluidos, resolve o exercício e já começa o estudo da temperatura física térmica. Próxima aula, portanto. Vamos ver se a gente faz quarta-feira. Ok. E na sexta, aula normal, né? Vamos ter uma aula na quarta e na sexta, aula normal. Na sexta é mais cedo, é de 8 às 10 da manhã. Então, fazendo o resumo de cada aula, os exercícios, relatórios e para ser avaliados.